Professor, seu áudio está mutado. Então, deixa eu voltar aqui. O Eduardo está presente? Não. Não. Guilherme? Cardoso presente. Cardoso? Sim. O Guilherme Oliveira? Não. Hudson? Presente. Jader? Jefferson? Josemar? Presente. Lucas Cruz? Lucas Temperley? Presente, reverendo. Luiz Carlos? Presente, reverendo. Matheus Canezin? Presente. Matheus Almeida? Presente. Miguel? Presente. Misael? Presente. Nicolas? Presente. Paulo? Renato? Presente. Rogério? Presente, professor. Thierry? Presente, professor. José Carlos? Presente. Gerson? Presente. Tá. Deixa eu repassar aqui. Só um minutinho, eu já repasso e daí a gente já confere para ver. Vamos lá. Cleverson? Presente. O Cleverson. Cleverson tá aí. Vamos lá, gente. Eduardo. Guilherme Oliveira. Jader. Lucas Cruz. Presente. Paulo. É isso. Seguinte, se alguém chegar, gente, como a gente tem 40 minutos, a gente dá uma corrida aí com a aula. Se alguém chegar, enfim, depois, em algum momento aí, pede, ou então na próxima aula eu lanço a presença, tá bom? Então tá, vamos lá, gente. Eu não sei se a gente está com o cronômetro, eu não estou vendo agora, ou ele só aparece quando faltar 5, 10 minutos, mas se não aparecer, vocês me dão um toque antes, uns minutos antes de acabar, tá bom? Então, o pastor Lucas pediu para vocês olharem Evangelho de Marcos em Bíblias de Estudo, não é isso? A questão dos aparatos que cercam, que são chamados tecnicamente de paratextos. Ok, o Matheus está dando um okzinho. Então, o que vocês descobriram? Que Bíblia vocês pesquisaram? Ô José Carlos, que Bíblia vocês pesquisaram e que elementos vocês acharam interessantes? Bíblia Herança Reformada, uau! Eu pesquisei na Ara, né? Pesquisei na Jerusalém e pesquisei numa King James, com o comentário Roman. E entre elas, a perícope que eu selecionei foi a de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E eles fazem 3 divisões no texto, né? A Ara faz 3 divisões, né, no texto. Jesus acalma a tempestade e depois a cura do endemoniado.
que vai até o 14. E em outras, esse texto é dividido em duas perícopes, do 35 ao 41, e depois do 5 até o 20. Né? O senhor está me ouvindo? Sim, sim, pode seguir. Pô. Aí, a minha questão é, para mim, né, pelo que eu li nos comentários, nas orientações de dividir a perícope, para mim, o meu entendimento é que ela inicia no 4:35 e termina no 5:20, porque no início Jesus ordena passar para a outra margem. E no meio desse caminho acontece a tempestade e ali são feitas duas perguntas, né? Se Jesus não se importava e quem é este que acalma a tempestade e os ventos. E essas duas perguntas eu entendo que elas serão respondidas na sequência do texto, né? Quando primeiramente o endemoniado disse que é filho de Deus, Jesus, filho do Altíssimo, que é a pergunta que é feita lá, quem é este? Aí o demoniado responde, né, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E a primeira pergunta que é feita com se Jesus não se importava, eu creio que todas as atitudes que ele tem de ir até a outra margem, né, e diante daquele endemoniado, daquela situação que ele estava em cárcere ali, nas regiões da morte, o que ele faz com este homem, de até sentar com ele e vesti-lo, responde o quanto Jesus se importa. Né? Esse é o entendimento que eu tenho deste texto. Né? E eu separaria, não sei se eu estou certo, se eu estou errando em alguma coisa, do versículo 35 do 4 até o versículo 20 do capítulo 5. Para mim seria mais completa, né? O assunto teria sido todo completo, né? Fechado, né? Porque a partir da próxima, ele está retornando agora de volta. Ricardo, você levanta uma questão muito interessante e importante, que é a questão do fluxo narrativo. Né? Então, você está dando e apresentando elementos. O primeiro, muito concreto, né? Quando o demônio responde, o segundo, um pouco mais, eu diria, subjetivo. Isso. Mas você está trazendo elementos muito interessantes, porque eles dizem respeito à ideia de que a gente está lendo um texto que é narrativo, que contam histórias que vão se unindo e temas que vão se desenvolvendo. Né? Mas olha a encrenca que você está se metendo. Você está dizendo que o capítulo 5 está errado, né? Que o 4 tinha que continuar por mais tempo. E você também está dizendo que, de certa forma, as subdivisões, elas são frágeis, porque tem uma conexão temática, né, entre essas cenas que são apresentadas. Né? Uhum. É muito interessante suas observações, Zé Carlos. Muito mesmo. Quem mais? Eu poderia trabalhar ela assim, dessa maneira, né? Sim, a questão do demônio lá e da pergunta brilhante. Você fez uma percepção narrativa muito, muito importante. Ok. Quem mais? Professor, eu fiz a mesma coisa com o capítulo 10 de Marcos. Tá. Ô, Gui, Oi, perdão. depois eu posso pegar um pedaço da sua fala só da pergunta do Zé Carlos? Pode falar então, já, Adriano. Professor, sobre esse texto, eu lembro de estudá-lo também, e parece que ele tem uma unidade de sentido, porque no início do capítulo 4, Jesus está ensinando, e ele está falando sobre qual que é a realidade do rei. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, lá no versículo 1 do capítulo 4. E aí, quando ele vai para o 35, ali fala que já naquele dia, sendo já tarde. E aí Jesus tinha ensinado o dia inteiro. E quando os discípulos são provados,
eles não entendem nada. Eles não sabem quem é esse que acalma a tempestade, eles são tímidos. E Jesus tinha ensinado sobre o reino dele, sobre a realidade do reino dele. Então, parece que também pode ser uma unidade de sentido completa no 4. Como que a gente... Porque os apontamentos do Zé Carlos são muito bons, mas também parece fazer sentido sendo o capítulo 4 só. Como que a gente entra nessa questão? Então, veja, Jade, a questão, por exemplo, tem várias entradas, né? E a gente tem que trabalhar com elas. Uma delas é a temporal, né? Que a gente vai ter a indicação, o capítulo 4, ele apresenta uma unidade de sentido por meio das parábolas. O 35 traz um único dado temporal para justificar o que vai acontecer, ou seja, o dado temporal entra para justificar a mudança de cena, né? Então, se você quisesse pensar, a gente teria que compor o capítulo 4 até o 34. E talvez uma possibilidade seria jogar o 35, né, a cena do 35 ao 41, no capítulo 5. Entende? Entendi. Porque temporalmente, ou seja, o que o narrador faz? Ele introduz o tempo. Não é só para dizer, passou 2, 3, 4, 5 horas da tarde, agora é tarde. Não. É um recurso retórico que ele usa para separar do que está em cima e introduzir uma nova cena. Ah, tá. Perceba que, entrando 5, não há indicação temporal mais. Né? Então, aí você briga com o Zé Carlos depois. Ou você alonga o 5, né, até onde o Zé Carlos propôs, ou você encurta o 4, né? Perdão, ou você alonga o 4, né, entrando no 5, ou você encurta o 4 e passa o 35 do 4 em diante para o capítulo 5, porque aí você tem essa marcação. Tudo bem? Entendi. É porque no início do 4 fala que voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e já no 5 fala entremente chegar à outra margem do mar. Então, o 5.1 está muito ligado com o 4.35, né? Ah, tá. Certo? Entendi. Quem que ia falar? Era o Matheus? É o Guilherme. Obrigado, Guilherme. Fala, Guilherme. Assim, 10, todas né? as divisões onde eu peguei da NTLH de estudo, Almeida de estudo, Jerusalém e a NVI de estudo, todas elas dividem o texto do 32 ao 45. Aí fica 32 a 34 e 35 a 45. Espera um pouquinho, Matheus. Guilherme, nós estamos falando do capítulo 10 ou do capítulo 4? Do 10. Do 10, vamos lá. Do 40 e... Do 32 ao 45. Certo. Elas, o que é que elas fazem? Elas dividem ou não? Isso, todas elas eu vi que primeiro divide 32 a 34 e depois do 35 ao 45. Tá. E aí, olhando, e aí a minha proposta também é que parece que se trata do mesmo assunto e eles são complementares, mas parece que há uma divisão de forma unânime nas outras Bíblias. Eu posso estar sendo até muito audacioso, porque eu estou batendo de frente com 4 ou 5 versões. A NVT que eu estou em mãos aqui também vai dividir. E aí, dentro delas, algumas pontuam que é uma repetição de argumento feito no capítulo 9, que inclusive segue a mesma fórmula. Jesus predizendo a sua morte, e na sequência existe o ensinamento sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Aí, por isso, a defesa de ser um texto corrido e não fatiado como as... Então, mas, viu, Guilherme, deixa eu entender um pouquinho. Corrido não seria, então, do 32 ao 34 e do 35 ao 45? Seria uma unidade só, é isso? Exato, do 32 ao 45. Mas quem que propõe isso? Eu? Ou ninguém? Ou é você que está propondo? Sou eu que estou propondo. Leu do 32 até ao 45. Isso, porque parece... E aí, sem usar o aparato, eu digo, da língua original. Estou dizendo, fazendo uma leitura como uma narrativa. Sim, sim. Eu acho que narrativamente, Guilherme, acho que você tem mais razão. O que talvez justifica eles dividirem no 34 é exatamente isso que você está dizendo, que ele está repetindo, né?
esse texto da morte de Jesus, então ele está querendo preservar uma unidade relativa a uma unidade anterior. Mas olha só, quando ele faz isso, de certa forma, e é muito interessante, porque nós estamos discutindo editores, né? Porque os editores, as opções editoriais, então a gente não está discutindo, né, o texto grego, a gente não está discutindo nem a tradução do Almeida, a gente está discutindo o editor que em algum momento separa dessa forma, ou que continua separações que já foram feitas. Aí ele está trabalhando um pouco, eu acho que talvez nem muito consciente, com a questão de crítica das formas, que tenta trabalhar a unidade de sentido de pequenos textos, né? Pressupondo o que está por trás disso. Acho que vocês já tiveram metodologia exegética, né? O que está por trás da crítica das formas? A ideia de que esses textos originalmente eram histórias orais, que passavam, né, então, de geração a geração, e que, para serem preservadas, elas eram pequenininhas. Então, é tipo piada, né? Piada muito longa, além de ser chata, ninguém lembra, né? Então, eram histórias contadas, então elas eram pequenas. E isso é muito interessante, quer dizer, pode ser que o cara trabalhe com essa questão teórica, pode ser que não. Mas, de certa forma, essa escolha justifica essa identidade, digamos, fragmentada e, ao mesmo tempo, temática, com outras duas inserções parecidas. Eu acho, então, por isso que eu acho que ele corta no 34 e no 35 ele começa, né? Eu acho que você, do ponto de vista narrativo, tem mais razão, porque você tem uma sequência, né? O narrador fala, e daí ele continua trazendo a reação do pessoal a essa fala, ou a essa informação acerca de Jesus, né? Eu acho que, do ponto de vista narrativo, é melhor ler do 32 ao 45. Eu fico imaginando, professor, se eu leio a partir do 35, fica um desconexo de qualquer narrativa, sabe? Então, Tiago e João, sendo que houve um diálogo anterior a isso, né? Faz todo sentido quando você lê depois o... Exato, do ponto de vista até do contraste, né? Sim. Que Jesus fala que vai morrer, os caras estão falando de cargo de ministro, né? Uma expectativa muito egoísta, né? No caso. Exatamente. O contraste se perde totalmente, e você está correto, se você elimina o 32 a 34. Né? Uhum. Obrigado. Agora, uma coisa, gente, não sei se vocês perceberam, vocês estão comparando várias Bíblias, você acaba tendo, digamos, tradições de tradução e de escolhas editoriais. Então, se você pegar Bíblias católicas, você vai pegar a de Jerusalém, a do Peregrino, a Nova Bíblia Pastoral, elas tendem a seguir uma certa tendência. Se você pegar as protestantes, Almeida, Corrigida, Atualizada, Nova Almeida, NVI, Transformadora, elas tendem a serem parecidas, né? Percebam isso. Alguém mais? Professor. Oi. Miguel aqui. Sim. Ainda naquilo que o Gui tinha comentado aí sobre Marcos 10, essa ideia de continuar o versículo 35 após o 34 da narrativa tem uma influência aí quando a gente olha para o grego e começa a frase, a oração do 35 com Kai, que dá uma ideia de continuidade. Então tá acontecendo uma história e aí depois no 35 você tem o Kai e um verbo em sequência. Dá uma ideia de que está continuando e não havendo, então, uma quebra aí? Ou não? Sim, sim. O uso do Kai, né, ele é uma característica de Marcos. Se você olhar para cima, você vai achar um monte de Kai. E você vai achar Kai no meio de narrativas. Então, vejam, no 28, por exemplo. Então, Pedro, né, vai lá no começo do 23, no começo dessa película. Então, Jesus sobe para o 20. Então, ele está cheio, né? No 13, é típico de Marcos usar o Kai, né? E ela faz, a tendência do Kai é fazer a transição, né? Tudo bem? Alguém mais quer observar alguma coisa, gente? Professor, Matheus aqui falando. Fala. Tá dando para me ouvir? Tá um pouco baixo. É Jader, né, que tá falando? Não, Matheus. Ah, o Matheus? Eu queria falar um pouquinho sobre Marcos 8,
a perícope ali do 30, ou melhor, desculpa, do 27 ao 30. Tá. Quando Pedro reconhece Jesus como Messias, né? Eu dei uma olhada em 4 versões aqui, né? Na TEB, na Jerusalém, na Almeida e na NVT. E todas elas fazem a divisão da mesma forma, né? Do 27 ao 30, depois a partir do 31 seria uma nova perícope, né? Que vai até o 33 ali. E a Almeida, tanto desde o 22, né, que é a perícope anterior aí que ela apresenta, ela usa a palavra então, aí no 27, então, no 31, então fica bem, assim, marcado, né, vamos dizer, esse início, mas como o senhor bem colocou, tem uns entãos aí no meio também, né, dessas perícopes. Eu dei uma olhadinha no grego e tudo é cai, tudo é cai e assim vai. Aí a minha pergunta é, a partir do 27, a gente tem Jesus, né, os seus discípulos partindo para um outro local, então é uma mudança de local. E depois do 33, né, o 34, a gente vê Jesus falando agora, convocando a multidão, né? E do 27 até o 33, tem somente Jesus e os discípulos no mesmo local, não há uma mudança de personagens e nem uma mudança de local. Mas há uma mudança de temática, de certa forma, né? Ali na primeira parte, né, do 27 ao 30, tem a pergunta de Jesus e a resposta dos discípulos e de Pedro, e depois a gente tem Jesus falando sobre a sua morte, a sua ressurreição, né? E aí tem até a repreensão de Pedro. A minha pergunta a gente pode entender como 2 perícopes, né, dividido ali a partir do 30 mesmo, como todas as 4 que eu vi fazem, ou a gente pode entender como uma perícope só, já que os personagens são os mesmos, até Pedro é quem, de novo, é o interlocutor ali, né, no final da segunda perícope, ou como a temática é diferente, a gente pode mesmo entender como 2 perícopes distintas? Veja só, Matheus, em lugar de definir para você, eu acho que vamos discutir um pouquinho aí os critérios, né? Eu acho que isso é uma coisa mais importante. Uma coisa mais importante. Quais são os critérios numa narrativa para a gente delimitar, né? Cenário, né? Mudança ou não de cenário. Tempo, né? Mudança ou não de tempo. Personagens, mudança ou não de personagens. E o assunto, né? A temática. A questão é que nem sempre, ou na maior parte das vezes, a gente não vai ter os 4 itens mudando ao mesmo tempo. Você vai dizer, não, então, sem dúvida, né, nenhuma mudou. Ou então não mudou nenhum dos 4 itens, sem dúvida nenhuma permanece. Às vezes mudam 3, uma não. Às vezes mudam 2 não. Nessas mudanças, né, maiores ou menores, o que você precisa tentar perceber é criar uma escala de valores. Então, nessa sequência narrativa, digamos, o cenário pode ser o mais importante. Se você acha que o cenário é mais importante, então, de repente, você tem só mudança de cenário e os outros 3 itens não mudam, mas você acha que o cenário é tão importante que você vai dizer, olha, em virtude da importância do cenário, etc, tal, permanece a mesma narrativa. Então, você vai dizer, não, mudança de personagens é fundamental aqui. Aí você vai dizer, olha, embora o cenário seja o mesmo, o tempo seja o mesmo, o tema possa até ser, mas mudou o personagem drasticamente, de modo que isso inseriu uma nova história. Então, os 4 itens, você que vai ter que avaliar em cada cena ou sequência de cenas, quais itens ou qual item dos 4 é o mais importante, de modo que ele fica num patamar acima, né, de maior importância de determinação, e aí depois os outros você avalia em relação com ele. Ou, às vezes, os 4 podem estar com o mesmo peso. Aí, então, é questão matemática, né? Se 3 apontam mudança e 1 não, vai para a mudança. 3 apontam permanência e 1 aponta mudança, vai para a permanência. Tudo bem, Matheus? Não, beleza. Acho que ajuda bem. Tá. Mas vejam só, a ideia, né, desse exercício que o professor Lucas propôs para vocês era ter contato com as várias edições e perceber como eles ou seguem certas tradições ou eles alteram. E claro, isso tem
influência na leitura, na recepção, né, naqueles que têm contato. O que a gente está tratando aqui, né? Então, do ponto de vista, primeiro, da história do livro e depois da história da leitura, é super importante a gente entender que a Bíblia é um texto desses pontos de vista, ou seja, da história do livro e da história da leitura, um texto extremamente, ou não um texto, mas é um livro extremamente complexo. Por quê? Porque a gente tem uma tradução, só que é uma tradução que passou por N retraduções. Se você pegar a Nova Almeida, você já tem mudanças em relação à Almeida. Se você pegar a corrigida, já tem mudanças. E se você for no Google Livros e pesquisar edições antigas Almeida, você vai chegar no século XIX, você vai ter mais alterações ainda. O que significa? Você está num texto que tem, do ponto de vista de tradução, uma história de tradução, né? Nós estamos falando de edições. Além disso, você tem um texto a própria tradução já é um paratexto, mas cujos paratextos mais clássicos, então, inserção de capítulos, inserção de versículos, inserção de subtítulos, também é uma ação editorial, e você tem vários editores. Então, se você está lendo a versão transformada, transformadora, você tem um editor dela. Mas ela certamente baseou-se no Almeida, que tem também um editor, que se baseou lá atrás no outro Almeida, que teve outro editor, comissões editoriais. O que eu estou dizendo? Tem muita mão mexendo no texto. E aí entra uma máxima, né, da história da leitura. Leitores não leem textos, leitores leem livros, se é o caso do livro, né? Ou se for um texto digital num suporte. Qual é a ideia? A gente nunca lê uma abstração, a gente lê sempre uma coisa concreta, que tem capa, né? Contracapa, que tem escolha de fontes, tamanhos de fontes, que tem escolhas formais, né? Subtítulo, põe, não põe, amplia o texto, diminui o texto. E tudo isso influencia a leitura. Talvez vários de nós já tivemos a experiência de pegar um livro e falar, que chato, cara, a letra miudinha. Não é assim? Às vezes pessoas de idade falam isso. O que é isso? É uma reação a um formato. Só que essa reação ela tem maiores implicações do que simplesmente dizer, é a letra chata de ler. Isso já vai despertando você para um certo afastamento do texto, uma reação, uma postura um tanto negativa em relação a ele. Por outro lado, você pega um livro e fala, só o cheirinho de livro novo, nossa, olha o trabalho editorial, olha que lindo, olha que arte. O que isso faz? Isso já está te predispondo para a leitura. Então, a gente sempre lê a coisa concreta e a gente sempre está reagindo à coisa concreta. Outra coisa, isso significa que a gente não lê apenas autor. Então, quando a gente está lendo o Evangelho de Marcos, nós não estamos lendo apenas, né, o autor de Marcos. Nós estamos lendo um livro que contém o Evangelho de Marcos, mas torna a dizer que tem capa, tem escolhas visuais, etc. Em outras palavras, nós estamos lendo o editor também, e escolhas que o editor faz. Principalmente textos antigos como a Bíblia, como textos de Homero, ou textos latinos clássicos. Você tem um autor antigo que escreveu pensando num público antigo. O que os editores fazem? Eles tentam atualizar esse texto. Por exemplo, o caso das Bíblias de estudo, as notas. O que as notas são? Uma tentativa de diálogo do editor, não do autor, do editor para tentar deixar mais fácil o texto, porque ele sabe que nós não somos os primeiros leitores, que há coisas no texto que eram normais para os primeiros leitores, mas que para a gente causam estranhamento. Pode ser a própria língua, né? O grego, o hebraico, o aramaico, questões históricas, sociais. Vocês entendem? Quando a gente lê um texto, a gente não está lendo só o autor, a gente está lendo uma série de outras mãos que estão agindo no texto. Alguma pergunta sobre isso? Professor, eu tenho. Anderson, bom dia. O senhor falou sobre essa questão da atualização, eu me lembro muito bem no ano, acho que foi ano retrasado, que em algumas das aulas, nós vimos que o seu entendimento sobre o andamento da teologia é que ela está em construção. A gente está constantemente fazendo teologia e as obras que são publicadas no tempo presente refletem essa releitura.
E a minha questão, a minha pergunta diante do que o senhor acabou de falar é, tipo assim, qual que é a sua opinião em relação deixa eu ver se eu quero me fazer bem claro, sobre o que chama atenção realmente nos textos bíblicos, principalmente nos textos do Antigo Testamento, é esse certo arcaísmo do conteúdo bíblico, né, do vocabulário, das palavras. E você acredita que se a gente... Veja bem, não é que eu sou contra a atualização, mas a questão é, a gente ficar atualizando muito o vocabulário, a gente não perde culturalmente o impacto que aquilo teve nos primeiros destinatários, como você citou, Homero, né, alguns pais latinos. Então, quando você vai para essa literatura, você se sente imerso naquela cultura, né? Então, não sei se eu fui claro. Foi sim. Bom, gente, temos 3 minutos e meio, então deixa eu perguntar, alguém chegou aí que precisa urgentemente pôr presença? Então, o Eduardo, Guilherme, Jade... Eu cheguei, professor. Eu tenho. Guilherme. Eu também, professor. Guilherme Oliveira. Jade. Calma. Eduardo, tá aí? Guilherme, quem mais? Jade. Jade. Tá bom, atualizei. Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, aí é uma questão... Bom, eu queria falar, eu tenho uns slides, eu vou gerar em forma de PDF, ponho na aula de hoje, onde eu explico bastante essas questões, tá? Então, vocês têm acesso e vejam lá, tem até link para alguns vídeos e videozinhos no YouTube. Primeira coisa, questões teóricas importantes. Primeira coisa, a gente já abandonou a noção de entrar na mente do autor para entender o que ele quer dizer, né? Até porque isso é impossível. O que leitores de texto fazem? Eles têm acesso a um texto que se comunica. Então, a gente está lendo o texto para entender como o texto se comunica, tá certo? Esse é um dado que me parece importante. Aí, é um texto que ser traduzido. Então, você já tem mais um elemento de distância para com o leitor. Então, eu já sou um leitor não original e eu já sou um leitor que precisa de uma tradução. As teorias de tradução, eu acho que Anderson entra um pouco no que você está perguntando, elas tentam trabalhar com 2 questões. Uma delas, eu vou priorizar a língua de destino. Então, eu vou priorizar o português, as formas do português se construir, do português, né, da língua portuguesa se comunicar, etc. Ou seja, eu quero um texto compreensível, que comunique. Então, as paráfrases, né, as bíblias em linguagem de hoje, a mensagem, que é radical nesse sentido, fazem isso. Obviamente, quando o tradutor faz isso, ele tem noção que ele está perdendo coisa, né? Às vezes, você tem traduções que priorizam a língua de partida. Então, o grego, o hebraico, o aramaico. O que o cara faz? Ele quer fazer uma tradução muito próxima do texto original, né? Então, aí são as traduções formais. Os que priorizam a chegada, né, a língua de chegada, são traduções dinâmicas. O cara que traduz formalmente, isso vocês sabem, ele tenta assim, se a frase tem verbo, sujeito, complemento, ele tenta deixar verbo, sujeito, complemento. Se a frase tem 5 palavras, ele tenta usar 5 palavras em português. Isso é quase possível. Mas no grego e no hebraico, essa ideia da língua de partida é importante. Por quê? Porque esses textos eles têm muitos detalhes, muitas repetições, muitos jogos de palavra. Quando eu priorizo a língua de chegada, eu perco isso tudo. Então, o Robert Alter, ele fala muito isso, né? Que a gente precisa dar atenção, mesmo que fique um pouco difícil, para a língua de partida, porque é ali que estão os mecanismos de comunicação. Não adianta, a gente tem que tentar entender o modo de comunicar o cara. Quando eu pego a língua de chegada, eu entendo, mas estou perdendo muita coisa. Tudo bem? A gente está terminando já, mas está claro, gente? Se precisar, a gente continua conversando um pouco sobre isso. Qual é a ideia principal? A gente não está lendo o texto original. Por quê? Porque a gente não está lendo o texto, a gente está lendo o livro. Os livros que lemos, mesmo o texto grego, hebraico, não é o livro original, até porque eram outros. Certo, gente? Tudo bem? Tendo dúvidas, pode pôr lá na aula e a gente pode trocar ideias ou a gente retoma também. Tá bom? Um abraço, moçada. Outro, até mais. Valeu.